O namorado de Gugu Liberato está exigindo o reconhecimento da união estável. Novos detalhes foram divulgados hoje e o negócio tá puxadíssimo. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar uma vez mais sobre o caso Gugu Liberato, que tem estado parado, mas a gente já sabia que mais dia menos dia iríamos ter novidades e as novidades são oficiais, foram divulgadas hoje e parece que o negócio está em andamento. Então eu vou contar tudo pra vocês, eu fiz um super resumo escrito à mão pra eu me guiar aqui, porque tem todos os detalhes. E eu vou pedir pra você deixar um like aqui no vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus conteúdos, porque isso me ajuda demais, então já carrega o dedo no like. E você que chegou hoje e caiu aleatoriamente aqui, se inscreve, porque neste canal você vai ficar sabendo de tudo que tá rolando aí nas notícias dos famosos em primeira mão, tá bom? Então sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Então o negócio é o seguinte, Thiago Salvático, já todo mundo escutou esse nome, ele é um chefe de cozinha, que se disse namorado de Gugu Liberato, que alguns meses atrás foi revelado que ele teria um relacionamento com um apresentador que perdeu a vida num acidente doméstico no passado mês de novembro. Tudo isso foi falado, falaram que ele entrou na justiça, mas até então não existiam detalhes. Agora a gente tem os detalhes, e então ele pede o reconhecimento, entrou na justiça com um processo de reconhecimento da união estável, e ele pede a partilha dos bens que foram adquiridos durante o período em que eles estiveram juntos. Eu vou contar a história, o romance todo pra vocês. Thiago, 7 anos de relação, e durante os últimos 3 meses ele disse que o casal tinha realmente uma vida conjugal. Essas informações que eu tô passando foram confirmadas pelo site Notícias da TV, que teve acesso ao processo. Mais de 100 páginas, protocolado no dia 9 de abril. Então vamos aos detalhes do relacionamento. Conheceram-se em novembro de 2011 e se viram uma semana antes da sua morte. Foi o primeiro encontro e o último. Foram anexados ao processo, inclusive, comprovantes de várias viagens que os dois fizeram juntos, mais de 40 destinos. França, Espanha, Maldivas, Dubai, Finlândia, Áustria, África do Sul, México, entre outros. Como é que eles se conheceram, afinal de contas? Então foi numa ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, onde eles fizeram o voo sentados um do lado do outro, e eles conversaram o voo inteiro e no final trocaram e-mails. Passado 3 meses, Gugu enviou a primeira mensagem para Thiago. A partir daí eles começaram a se falar diariamente. Em maio eles fizeram a primeira viagem, e essa viagem foi para Milão, na Itália, onde eles se hospedaram em quartos separados, que eu sei que tem muito povo que já deve estar pensando numa baixaria. Não, eles se hospedaram em quartos separados, e na primeira noite, quando eles chegaram em Milão, eles passaram 2 horas conversando, e antes de descer para o jantar, trocaram o primeiro beijo. Isso são as notas que estão anexadas nesse processo. Voltaram, depois disso, eles viajaram em maio, voltaram a se encontrar em outubro, em São Paulo, dessa vez, no Brasil. Passaram o final de semana em Búzios e viajaram de São Paulo para Búzios no avião particular de Gugu. Gugu era uma pessoa muito, como é que fala quando não chama atenção? Uma pessoa muito recatada, não era uma pessoa que dava nas vistas. Daí, Thiago, que é a chefe de cozinha que mora na Alemanha, retornou para a Alemanha, mantendo então o contato diário com o Gugu. 9 meses depois, em julho de 2013, existiu a viagem para o sul de Itália. E aí, conta essa fonte que teve acesso ao processo, que aconteceu a primeira noite, a primeira vez, a primeira transa, pronto, foi passado esse tempo todo, dessa vez em 2013. Em agosto, em um hotel em Istambul, Gugu haveria pedido Thiago em namoro. E vale ressaltar que tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês foi retirado do site onde eles dizem que tiveram acesso. Eu vou deixar os prints pra vocês todos lá no meu Instagram. Então, fotos do casal, print, tudo isso que eu tô contando pra vocês, eu deixo no meu Instagram, que tá aqui abaixo, @portuguesoficial. Vai lá e me segue, porque é muito importante. Eu coloco muitos extras lá, eu conto muita coisa por lá.
posto muita foto nos stories, tá bom? Então vai lá e me segue e confere todo esse conteúdo que eu tô postando hoje. Além de fotos, comprovantes que eles anexaram ao processo, tem também trechos de várias conversas de WhatsApp dos dois. Nas mensagens aparecem inclusive apelidos carinhosos que eles usavam, como Pastel com X e Poxinha. Não sei o que é Poxinha, mas tudo bem. Depois disso, tudo mudou oficialmente para os dois em uma viagem à Suíça em novembro de 2016. Relembrando que eles se conheceram em 2011. E em 2016 eles fizeram essa viagem para a Suíça, onde a defesa de Thiago alega que depois de uma conversa, eles teriam assumido o compromisso de ficarem juntos para sempre e formarem uma família. Relembrando que no meio dessa história toda, Gugu tem 3 filhos, tem a Rose, que também entrou na justiça, que também está na justiça pedindo o reconhecimento da união estável, tem todo aquele imbróglio com a família, que já se manifestou e tudo mais. Diversos relatos e assuntos, segundo o NTV, de situações que teriam acontecido depois aí dessa viagem que eles fizeram e deles formarem uma família. O site mostra e cita também algumas situações. Uma delas foi em Sintra, aqui em Portugal, no restaurante onde Gugu haveria pedido para passar uma música, para tocar uma música que faria parte da história deles. Continuando, a defesa de Thiago ainda descreve a última viagem que eles fizeram juntos entre 17 de outubro e 4 de novembro de 2019, onde aconteceu aquela situação quando o Gugu estava em Singapura, que um programa aí haveria noticiado a morte dele. E dessa viagem onde o Gugu estava com o Thiago, ele postou uma foto na piscina do hotel dizendo que estava tudo bem, que ele estava vivo. Essa foto, inclusive, também está lá no meu Instagram, também postei lá pra vocês. E depois dessa viagem, eles voltaram juntos ao Brasil, onde ficaram até dia 15 de novembro, que foi quando o Gugu regressou aos Estados Unidos, teve que marcar sua viagem para Orlando para resolver uns problemas com os filhos. E foi depois que tudo aconteceu, que ele sofreu o acidente, que infelizmente ele perdeu a vida. Uma semana depois dessa viagem do Gugu, o Thiago ficou sabendo através de Newton Moura, que era motorista e confidente de Gugu Liberato, sobre o acidente. Ele teve inclusive no velório do apresentador no dia 29 de novembro, foi fotografado, tem várias fotos rodando aí na internet da presença dele no velório. E para terminar, os advogados do Thiago argumentam que o envolvimento entre os dois não tinha mais como evoluir em termos afetivos e que o acordo verbal selado em novembro de 2016 configura como uma união estável. Entre as provas a favor de Thiago, eles alegam que o casal compartilhava cartões de crédito e que o cozinheiro, Thiago, tinha senhas dos cartões pessoais de Gugu. Eles também possuíam investimentos em conjunto, administrados por ambos, e compartilhavam aplicativos como o Play Plus, que é o serviço da Record e tudo mais. Além desse reconhecimento que o Thiago pede oficialmente, ele também exige a divisão dos bens que foram adquiridos desde novembro de 2016 e ainda pede uma indenização de 100 mil reais que para os réus, neste caso os filhos, sobrinhos, irmãos e a mãe de Gugu, ele pede que eles arquem com as custas processuais. De acordo com o Notícias da TV, o escritório que representa a família de Gugu tomou conhecimento do pedido de Thiago apenas ao ser abordado pelo site. Até então, eles não tinham conhecimento. Nelson Williams, que a gente já falou muito, o advogado de Rose, também move o processo, que a gente sabe, pedindo reconhecimento, e ele já estava ciente do caso, mas não quis comentar. E Maurício, que é o advogado de Thiago, também não quis dar mais detalhes de nada até agora. Então essas são as notícias oficiais que saíram hoje. Thiago está na justiça pedindo o reconhecimento da união estável. Até então a gente sabia que ele tinha aparecido, que ele tinha entrado, mas não sabíamos o que. Agora temos todos esses detalhes e existem todas essas provas sobre tudo isso que eu acabei de contar pra vocês. Enfim, parece que agora o negócio vai voltar. Vou trazer mais updates pra vocês, obviamente vai ser noticiado mais coisas. E é isso, minha gente. Não vou dar opinião nesse vídeo. Num próximo eu conto sobre o que eu acho, porque eu já sei que vai ter muita gente falando sobre o que é que o Google queria, o que é que supostamente... Enfim, já sei disso tudo, então num próximo vídeo
a gente fala sobre isso. Aqui eu queria deixar só esses novos elementos. Curta, comente, compartilhe, me diz o que é que você achou. E a palavrinha mágica de hoje vai ser respeito, minha gente, porque nesse momento, antes da gente comentar, de julgar, de fazer qualquer loucura, a gente tem que respeitar. Então se você não sabe o que é a palavrinha mágica, vai aqui abaixo nos comentários que você vai ficar sabendo e comenta #respeito, tá bom? Não esquece também de ativar o sino, porque eu tô postando agora em horários aleatórios e assim você recebe as notificações em primeira mão, tá bom? Vou indo, muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!